de todos os inscritos. Dando continuidade à temática desse bloco, convidamos o senhor advogado jurista e ex-professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Marçal Justem Filho. Eu saúdo a todos, é uma enorme satisfação, uma honra estar aqui e participar de um debate que se faz muito pertinente, útil, necessário. Eu, desde sexta-feira, quando fui convidado, montei uma exposição e, ao longo do tempo, desde que eu cheguei aqui, eu mudei 3 vezes ou 4 vezes a exposição já, em vista dos diferentes enfoques apresentados. E, obviamente, eu tenho acompanhado as discussões. E, embora eu não seja um dos autores do projeto, eu acompanhei ao longo do tempo e me parece que a evolução do projeto reflete um ponto comum na quase unanimidade da doutrina dos pensadores de direito administrativo, o que não deixa de ser algo um pouco impactante diante do distanciamento, do posicionamento muito definido e consistente que vem sendo professado por uma série de especialistas e de outra ordem. Eu faço questão de insistir, em primeiro lugar, que se trata, como sempre, de um debate relacionado com uma preocupação geral de todos nós. Todos nós, como cidadãos, temos um comprometimento com o encaminhamento da nação brasileira para os fins que são fundamentais, que têm a ver com a realização dos direitos fundamentais, tal como previsto na Constituição. É verdade, uma espécie de uma fratura relacionada com o modo de compreender a atividade administrativa. E essa fratura não vem nem mesmo em relação ao Tribunal de Contas e aos órgãos de controle. Ela vem, em primeiro lugar, do próprio modo de pensar a atividade administrativa. Isso está expressado no artigo 20 do projeto. Há uma visão cada vez mais intensa dos administrativistas, contrariamente, me perdoe, ministro Aaron Benjamin, a fórmula de interesse público. A fórmula de interesse público, em abstrato, como vem sendo reconhecido pelo próprio STJ, aliás, ela costuma ser a legitimação da prática dos atos mais despropositados da administração pública como um meio de conquistar o afeto, a estima dos órgãos de controle em qualquer das diferentes dimensões. E, portanto, quando o artigo 20 vem e diz, na esfera administrativa, controlador judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, nós estamos diante de nós com uma discussão fundamental para o futuro do direito brasileiro, constitucional, inclusive, que tem a ver com o embate entre princípios e regras. Eu narro um evento que aconteceu comigo no Tribunal de Contas há muito tempo atrás. Eu fui convidado para dar um curso sobre licitação há 20 anos atrás. E um dos integrantes da plateia me disse, professor, o senhor, com outros, acabou com a Lei 8666. Eu, hoje em dia, ficaria feliz se eu tivesse feito isso. A Lei 8666, de fato, é um atraso na vida do Brasil. No entanto, eu fiquei meio chocado. Como assim? Porque o senhor começou a interpretar a lei. Então, aquelas regras que eram certas, que eram definidas, que eram determinadas, passaram a ter um conteúdo determinado. Daí, eventualmente, diria o ministro Aaron Benjamin, vem um jurista que dá um parecer do jeito que for pago, com base na lei. O que, obviamente, é um despropósito e um absurdo. A situação que se põe é a demanda da sociedade por regras. Eu já li alguém dizendo, esse projeto
traduz o fim dos princípios, esquecendo que é da essência do princípio a pluralidade de soluções concretas. A impossibilidade da predeterminação exata de uma única solução. Quando todos nós, maravilhados depois de 1988, começamos a estudar a Constituição, veio toda a teoria de Alexis, de Dworkin, acerca da normatividade dos princípios, e todos nós reproduzimos a todo tempo. Qual é a diferença entre um princípio e uma regra? Isso é básico. Ora, se a legalidade é um princípio, significa que dela não pode ser extraída uma única consequência. Se eu supuser que o princípio da legalidade domina de modo intenso a atividade administrativa, então cada autoridade administrativa pode escolher 2, 3, 4, 5, 10 soluções distintas. Por quê? Porque o princípio não se aplica como tudo ou nada. Todos nós sabemos disso. Eu preciso repetir a diferença entre princípio e regra? Não. O que nós queremos? Nós queremos que o princípio funcione como regra, e este é o problema fundamental que nós temos nos deparado com a Constituição de 88. É a transformação do princípio em regra. O que é possível? É claro que é possível. Mas é possível na medida em que o legislador diga qual é o órgão de controle. Ou o Poder Judiciário diga de antemão qual é o único sentido possível. Qual é o sentido aceitável. Enquanto eu disser, viola o princípio da legalidade, o que eu estou dizendo do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teórico? Como assim viola o princípio da legalidade? É obrigatório fazer? Então não viola o princípio da legalidade. Viola a regra da legalidade. O que nós pretendemos, portanto, é incrementar a presença de regras no direito brasileiro. Que não se decidam só por princípios. E o surreal da disciplina da improbidade é que o artigo 11 contempla um elenco de princípios dizendo violar o princípio configura improbidade. Como assim? Como que eu violo um princípio? Vamos perguntar a Alexis. Vamos perguntar a Dworkin. Quando que se viola um princípio? E eles dirão, olha, o princípio tem uma ampla margem de alternativas. Qualquer uma delas é, em princípio, porque é um princípio, é em princípio aceitável e vai haver um processo de concretização em face das circunstâncias do caso concreto. Portanto, o que se pretende no projeto? Em primeiro lugar, eliminar a decisão fundada em princípio abstrato. Em dizer simplesmente, isso violou o princípio da legalidade. Não. Violou o que dentro do princípio da legalidade? Isso é compatível com o interesse público. Como assim? Quem que diz que é interesse público? O governante? O político? O corrupto? O princípio, assim invocado, é o paraíso da corrupção. Quando que a gente consegue combater a corrupção? Quando a gente coordena os diferentes princípios, toma em vista as regras, toma em vista os valores, mas não pura e simplesmente quando a gente diz assim, eu vou invalidar isso porque viola o princípio da legalidade. Qual regra que foi violada? Como aquela conduta específica fugiu do amplo campo hermenêutico gerado pelo princípio? Não se trata, portanto, de combater nem de longe o controle. Por algum motivo que sabe-se lá qual, no processo administrativo não foi chamado o Tribunal de Contas dos órgãos de controle a participar. Mas isso não foi intencional, digamos assim, imagino. Pelo menos é um dos autores do projeto. Não foi intencional visando destruir o controle. Foi, certamente, visando estabelecer mecanismos objetivos e pré-determinados que sejam, inclusive, reflexo da jurisprudência mansa e pacífica do TCU. Eu fico chocado, com todo respeito, quando se critica o parágrafo único do artigo 20. O parágrafo único do artigo 20 diz: a motivação demonstrará a necessidade e adequação de medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Ora, eu estou cansado de ver decisão do TCU dizendo isso. Quantas decisões do TCU dizem? Talvez a maioria. No caso concreto,
houve uma invalidade, houve um vício, mas invalidar o contrato é absolutamente desproporcional. Vai causar dano à sociedade. Portanto, essa é a jurisprudência do TCU. O TCU diz isso. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês não viram pelo menos 1, 2 ou 10 acordos do TCU dizendo isso? A decisão 215, a famosíssima decisão que admite ultrapassar o limite de 25%, o que ela diz? Diz isso. O TCU vem dizer, não, isso é contra o órgão de controle. Como assim? O último dispositivo diz assim: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica da aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, sumos administrativos, respostas e consultas. Qual é a jurisprudência do TCU? A jurisprudência do TCU é vinculante para a administração pública. Está escrito isso onde? Qual é o dispositivo da Constituição? Qual é o dispositivo de lei que diz que a jurisprudência do TCU é vinculante para a administração pública que pratica ato de violação à ordem jurídica, o gestor de recursos públicos que não cumprir jurisprudência do TCU? Está aqui. É isso que se diz. Passa a ser vinculante a jurisprudência do TCU. Os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destinam até o termo de revisão. Não, isto é um absurdo. Como está se violando? Como assim? Espera aí. E a ação? A ação declaratória de constitucionalidade. Confesso, com todo respeito, eu li todos os argumentos, ouvi o meu ídolo, Júlio Marcelo, afinal, ter feito a crítica. Todos nós sabemos que a instância jurisdicional, judiciária, não se confunde com a instância de controle do Tribunal de Contas. Portanto, como seria possível que uma ação judicial produzisse limitação na competência do Tribunal de Contas? Somente poderia ser vinculante se porventura eu supusesse que as duas esferas coincidem e que a decisão do Poder Judiciário se sobrepõe à decisão do TCU. Seria inconstitucional. Só que é perfeitamente possível, vamos lá, que ao invés de eu ajuizar antecipadamente, eu ou alguém, uma ação declaratória de validade do ato, eu espero o TCU decidir. E daí eu entro em juízo, dizendo, o ato é válido, o ato é inválido. Essa situação é possível ou não é? Eu questionar em juízo a decisão do TCU, é possível ou não é? É possível. Sob certo ângulo, não sob outro, porque há certas competências do TCU que são próprias e insuprimíveis. Essas competências próprias e insuprimíveis, obviamente, não podem ser afetadas pela ação declaratória que se destina a ter um efeito preventivo de litígios. Mas que absurdo! Uma ação declaratória de validade de ato com eficácia erga omnes. Sim, existe ação declaratória de constitucionalidade de lei com uma eficácia erga omnes. Instituir uma ação declaratória da validade do ato não pode, é inconstitucional. Mas instituir, existe uma ação declaratória de constitucionalidade de lei, isso pode. Como assim? Como afirmar que esse dispositivo é incompatível com a Constituição? Então a ação declaratória de constitucionalidade de lei é inconstitucional também. E, afinal, nós estamos diante de nós com uma pluralidade de temas, cada qual, é verdade, comportando diferente enfoque, mas cada qual permitindo uma interpretação de adequação cuja finalidade última é propiciar a ampliação da previsibilidade da ação do Estado. Certamente, um dos temas mais problemáticos com os quais nós nos deparamos, inclusive em termos doutrinários,
é a teoria das nulidades. A teoria das nulidades no direito administrativo é reconhecida por toda a doutrina. O Lopes Meireles dizia isso há 50 anos atrás. De todos os temas do direito administrativo, aquele que menos evoluiu adequadamente foi a teoria das nulidades. Nós cansamos de nos deparar com uma teoria de nulidades que se vincula ao direito civil. Essa teoria supõe que é possível aplicar ao ato administrativo os fundamentos do direito privado, esquecendo que o ato administrativo não se confunde com um ato de direito privado. E por que não se confunde com um ato de direito privado? Porque ele gosta de presunção de legitimidade, porque ele gosta de uma eficácia distinta, ele produz efeitos que se presumem vinculantes e, portanto, ele produz uma eficácia distinta de um ato privado. Qual a solução que tem sido dada no âmbito... se mostrou para o doutor Júlio Marcelo? Ele triste destino seu, então, de mostrar o cartão de tempo esgotado e ser quase ignorada. Eu prometo para você que eu não a ignorarei e que em 2 minutos eu termino. De nada. Afinal, a ideia fundamental é a de que, no direito comunitário europeu, a teoria das nulidades do direito administrativo se traduz em anulabilidade. Não há mais, no âmbito do direito comunitário europeu, a aplicação da nulidade do ato administrativo com efeitos retroativos. Por quê? Porque não se admite que o Estado viole a lei, claro. Como que as pessoas vão conviver com atos praticados provenientes do Estado que de repente não valem mais? Você faz um contrato, você vai a algum lugar, recebe um direito, e de repente não vale mais, desapareceu. É claro que isso somente pode ser admitido a superveniência da anulabilidade com um controle cada vez mais intenso para impedir, para colocar na cadeia o sujeito que pratique um ato inválido, nulo e corrupto do direito administrativo. Mas é absurdo você supor que os atos praticados pelo Estado são defeituosos. Isso é um contrassenso enorme. Que Estado é esse que fica praticando atos inválidos, à torta direito? É o nosso. Esse é o problema. Nós temos um Estado brasileiro que é como é, sem dúvida. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando fazer, ao mesmo tempo, uma revisão no problema da corrupção, uma ampliação do controle com ampliação da garantia, no sentido de que se respeitem os efeitos concretos produzidos por atos defeituosos. Mas isso é um absurdo? Quem vai dizer que isso é um absurdo quando isso está previsto na lei que regula a declaração de inconstitucionalidade de lei? Ou não é possível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal ou qualquer outro órgão produz relativamente ao vício mais sério e mais grave que existe, que é violar a Constituição? O Supremo Tribunal, em resposta às necessidades concretas, pode modular os efeitos e estabelecer que a sua decisão só produz efeitos dali para frente ou nunca, como já cansou de acontecer. Se é possível fazer isso com base em lei, se é constitucional modular os efeitos da decisão de invalidação de lei, por que não pode ser possível fazer isso em relação a um ato administrativo? Vai se dizer, mas a decisão, que se exige que a decisão, inclusive, avalie os efeitos decorrentes. Então, o órgão de controle terá de ter o dom da premonição. Mas não é isso que o órgão de controle exige do agente público quando ele tem de planejar? Não é a mesma coisa? Você tem de planejar o futuro. Daí o sujeito diz, mas eu não tenho o dom de prever o futuro. Azar seu, preveja. Pois é, planeje a sua decisão, planeje a sua licitação e planeje a decisão que vai decretar a invalidade. O que se pretende? Diga expressamente, não é que se conheça o impossível, claro que não é isso.
Diga quais são as consequências. O que se quer é isso. Porque o que acontece? No dia a dia, os órgãos de controle, o Poder Judiciário especialmente, decidem pela nulidade do contrato. Ponto. E ninguém sabe o que isso significa. O que significa a nulidade do contrato? Qual é a consequência prática? O que você quer que se diga isso? Olha, ficam invalidados todos os atos praticados com base nesse contrato. Ponto. A gente sabe. O duro é você ficar 10 anos litigando sobre a validade de um ato e, na sequência, você descobrir que você vai precisar de outros 10 anos para definir quais são as consequências do ato. Eu faço apenas, para terminar, quase respeitei os 2 minutos. Eu faço apenas uma meditação com vocês, que é a seguinte. Como vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou de Curitiba. Eu brinquei dizendo, eu sou de Curitiba de uma época em que Curitiba não estava na moda. Mas eu sou plasmado na mesma escola do Sérgio Moro, que foi meu orientado. Não estou me responsabilizando pelos feitos bons ou maus dele. Eu sou colega de universidade do ministro Fachin. Não estou me responsabilizando pelos atos dele. Teve aula comigo o desembargador João Pedro Gebran. Não me responsabilizo pelos atos dele. Fui contemporâneo e colega do ministro Félix Fischer. Todos nós, se temos algo em comum, é o profundo comprometimento com seriedade e honestidade. E, portanto, os mesmos motivos que levam esse grupo de pessoas a combater a corrupção estão presentes na nossa conduta, na nossa de todos os que, de algum modo, compartilharam essa trajetória e tiveram um sonho de um Brasil melhor. Obrigado.